Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí é onde está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas. Ore comigo, ore conosco, ao Deus da vida, ao Senhor dos Senhores, neste dia de sexta-feira, dia de jejum e abstinência. Ore conosco a partir da oração da liturgia das horas das laudes. Oremos. Pela vossa bondade, Senhor, mostrai-vos favorável as nossas obras de penitência, a fim de podermos realizar com espírito sincero a observância quaresmal que nos impomos a nós mesmos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia, extraído de São Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 15. Naquele tempo, depois foram ter com ele os discípulos de João, dizendo: Por que é que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: Porventura, podem os companheiros do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias hão de vir em que lhes tirarão o esposo e então jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Continuamos o nosso caminho quaresmal. Tivemos a quarta-feira de cinzas, quinta-feira, e em alguns lugares, em algumas circunstâncias, hoje os sacerdotes, por necessidade também, fazem a celebração das cinzas. Mas a sexta-feira, durante o tempo da quaresma, é um tempo de jejum e abstinência. Ou seja, para quem pode, naturalmente, do ponto de vista físico, da sua saúde, do seu equilíbrio psíquico e somático, do corpo e da alma, quem puder, imponha-se esta penitência, esta abstinência. E a palavra do Senhor ajuda-nos a perceber que este tempo da quaresma é o tempo em que nós queremos conformar, ou seja, quando eu digo conformar, queremos comparar no sentido de levar a nossa vida, ou trazer a vida de Cristo à nossa vida, levar a nossa vida, a vida de Cristo e a vida de Cristo à nossa vida. E quando isso acontece, então, caríssimos irmãos e irmãs, como Cristo, queremos também nós vencer o demónio e realizar na própria vida a vontade de Deus Pai. A quaresma é este tempo em que nós nos propusemos a vencer o demónio, o demo, e nos propusemos a fazer a vontade de Deus na nossa vida. E nem sempre é claro para nós o que é a vontade de Deus. Mas quando a nossa razão e por nós mesmos não chegamos lá, nós temos a palavra do Senhor. Nós temos a tradição da Igreja e o catecismo da Igreja Católica. Portanto, nós católicos temos pilares, bases que nos ajudam a perceber se estamos no caminho ou estamos fora do caminho. E, portanto, este tempo é um tempo de uma maior procura na intimidade com o Senhor. E podemos dizer que é um tempo de kenosis, ou seja, um tempo de esvaziamento. Um tempo em que devemos nos esvaziar de tudo aquilo que é o espírito do mundo, usando uma expressão de São Luís Maria Grignon de Montfort, esvaziar-nos do espírito do mundo para preenchermos-nos ou preencher o nosso coração com aquilo que é de Deus, com a presença de Deus. E isso é fundamental durante este tempo, porque olhamos para o tempo da quaresma como o tempo do Tabor, o tempo em que nós temos a graça de subir ao monte, ou seja, nos retiramos do alarido, da cacofonia, ou seja, do barulho
do caos e voltamos o nosso olhar e o nosso coração para Deus. E isso é de extrema importância na nossa caminhada. Ou seja, quando percebemos esta verdade, então o nosso coração vai tomando cada vez mais proporções semelhantes àquela que é o coração do nosso Mestre. Portanto, olhando para o texto de hoje, traz uma das 3 palavras fundamentais, a que eu chamava, a partir da homilia do Papa Bento XVI, de uma das 2 homilias, de quarta-feira de cinzas, em que ele dizia que nós estamos num combate. Nós estamos num combate. E tal como Cristo viveu o seu combate, o cristão também vive o seu combate na Terra. Mas graças ao bom Deus, nós temos as armas necessárias para vencer o demónio. Nós temos as armas necessárias. E eu referia então a importância, citando São Pio X, ou seja, o Catecismo de São Pio X, que nós temos aquilo que são os inimigos da alma, o demónio, o corpo, o demónio, a carne e o mundo. Dizemos o corpo no sentido que São João usa a sarx, não é? Ou seja, a sarx que é esta realidade pecaminosa, não é? Ou seja, este corpo pecaminoso, não é o corpo glorioso. Portanto, temos esta realidade, mas esta realidade é vencida com as armas. A arma da oração, a arma do jejum e a arma da caridade ou da esmola. E hoje o texto traz apenas uma das armas para rezarmos, meditarmos e refletirmos, a arma do jejum. Eu dizia na quarta-feira de cinzas, e aproveito também esse momento para dizer, que a palavra do Senhor é normativa e informativa. Informativa e normativa. E, portanto, quando o Senhor traz a realidade do jejum, nós percebemos literalmente que não é uma questão de vaidade, não é uma questão de o querer emagrecer, não é uma questão de estética. Mas é uma questão de saúde, sim. O jejum também é uma questão de saúde. Ou seja, hoje alguns médicos aconselham que as pessoas comam menos ou então que comam muitas vezes durante o dia, mas não de uma só vez. Mas então pensemos a importância do jejum. O jejum é extremamente importante, porque quando eu sinto vazio no meu estômago, eu sinto o desejo de comer, e o impulso natural que eu tenho é de procurar o alimento para preencher esse vazio. Mas quando eu tenho uma finalidade, e a finalidade não é o prazer, não é o prazer da dor ou da fome, não é o prazer da ausência de alimentos no estômago, não é o prazer de quem tenha anorexia ou bulimia, peço desculpa de estar a usar estes termos, mas eu sentido de que eu privo-me do alimento porque quero que Deus esteja presente em mim. Ou seja, passo a explicar. Quando eu estou com o estômago vazio, porque é um propósito de Deus, aquele vazio liga-me naturalmente e faz-me estar em sintonia com Ele, com o autor da vida. Ou seja, este é o primeiro sentido. O segundo sentido é perceber que nós somos muito instintivos, não? Impulsivos também, e nos deixamos guiar muito pelos sentidos. E quando nós fazemos jejum, é uma resposta soteriológica, ou seja, é uma resposta de santidade, é uma resposta do nosso coração que pretende alcançar a santidade e, portanto, quer dizer que nenhuma força, nenhum impulso tem poder sobre mim a não ser a força de Deus. E, portanto, o jejum dá a capacidade ao cristão de governar a própria vida, iluminado pela presença do próprio Deus. Esta é a ideia fundamental do jejum. Então, se nós percebemos esta verdade, nós conseguimos desconstruir as falácias que andam por trás de que não é necessário fazer o jejum, porque antigamente que não se compreendia, importante é viver bem. Sim, não dizemos ao contrário. Importante é fazer o bem. Não, importante é fazer o bem, é verdade, mas não podemos deixar de estas práticas devocionais, de piedade, contudo sem deixar
de fazer o bem, porque o bem entra no âmbito da caridade, do amor ao próximo, do cuidado que devemos ter com o outro. E tudo isto faz de nós cada vez mais semelhantes ao próprio Jesus. Caro irmão e cara irmã, o Senhor passou 40 dias e 40 noites sem ingerir alimentos, apenas na presença do Senhor. A nós o Senhor não pede este sacrifício tão grande porque não conseguimos, mas um pouco de sacrifício todos nós conseguimos. Não morreremos se saltarmos uma refeição, não morreremos se fizermos alguma abstinência de coisas que nos são prazerosas, não morreremos se fizermos essa renúncia quaresmal. Ser forte e deixa-te guiar pelo Senhor. É tempo favorável. Arrepende-te e acredita no Evangelho. Amém.